reconhecemos, Senhor, o teu amor, Jesus. A Ele para sempre, sempre, pelos séculos dos séculos. Toda glória será dada a ti, Jesus. Toda glória é dada a ti, Jesus. Nós nos rendemos diante da tua presença. Nós entendemos, Jesus, que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor, que nenhuma expectativa seja gerada em nós, mas em ti. Um dia todos irão reconhecer, todos irão se prostrar diante de ti. Todos irão reconhecer, Senhor, a tua grandeza, que não há outro e nunca haverá alguém maior do que ti. Como o salmista diz, a quem tenho eu no céu e na terra, além de ti, Jesus. Tu és o nosso Deus e nós rendemos graças a ti nessa noite. Nós rendemos graças a ti, você aí na sua casa, renda graças ao Senhor. Renda graças ao seu nome. Rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Aquele que crê, aquele que tiver sede, vem até mim e eu darei de beber. Aleluia. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus. Todo se confessará, louvado seja teu nome.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te cumprimentar neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz pela sua vida, por você estar nos acompanhando nesta live. Quero louvar a Deus por todo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, ao pessoal da banda e os demais que estão nos bastidores, empenhados para que esse evento aconteça. Deus venha abençoar a cada um dos que aqui estão, e Deus também venha abençoar a tua vida que está me assistindo neste momento. Toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a adoração seja dada exclusivamente a Deus. Você que é um adorador, eu te convido nesta tarde a você abrir a sua boca na sua casa e adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a adoração. O Senhor procura verdadeiros adoradores, e você é um verdadeiro adorador. Você é um escolhido de Deus para adorar o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus porque o Senhor é bom pela minha vida e Ele é misericordioso para com todos nós. Quero te convidar para você estar abrindo a tua Bíblia na sua casa, onde você está, no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 1. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura deste texto. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Escute bem o que Deus tem a dizer ao teu coração nesta tarde, nesta noite. Já estamos no início de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nesta palavra aqui a qual nós lemos, este homem chamado Jó. Muitos conhecem a história de Jó. Jó, ele era considerado um dos homens mais ricos da sua época, o homem mais poderoso, que tinha muitos bens e que tinha uma família abençoada. E a palavra do Senhor nos diz que Jó, ele era um homem, além de rico, além de ter uma família abençoada, a Bíblia diz que ele era elogiado pelo próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus chama Jó de homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que em um dia reúne-se os filhos de Deus, e ali entre eles está também Satanás, o inimigo, o acusador. E eis que ele, estando ali entre os filhos de Deus, Deus se dirige ao inimigo, o acusador, e lhe diz a seguinte palavra: olha, Satanás, tu vês meu servo Jó? O meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desvia do mal? Sim, vejo. E aí Satanás diz para Deus: tem razão ele ser este homem, abençoado, com muitas riquezas, um homem íntegro, reto, e um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. Agora eu te digo, isso o inimigo falando para Deus, tira o que ele tem, para ver se ele permanece da mesma forma. E a palavra do Senhor nos diz que Deus ordenou para que o acusador, o inimigo, Satanás, fizesse o que ele tinha dito, que ele tirasse tudo de Jó, mas que não tirasse a vida de Jó. Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que Jó perdeu tudo, que Satanás fez o que ele tinha dito. Ele tirou os bens de Jó, tirou a família de Jó, os filhos de Jó morreram. Jó perdeu tudo, menos a sua vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que depois que Jó havia perdido tudo, porque a Bíblia nos diz que dia após dia chegava alguém na casa de Jó e dizia: olha, chegou ali os salteadores e levaram todos os teus gados, todas as tuas ovelhas, todas as tuas jumentas, devastaram tudo,
levaram trigo, acabaram com tudo. E Jó ouvia todos os dias, dia após dia, ali as queixas dos seus servos concernente à perda dos bens. Até que um dia chega alguém e bate na porta de Jó e diz assim: Jó, olha, veio um vento forte sobre a casa do teu filho, e a casa caiu sobre todos eles, e eles todos morreram. A palavra do Senhor Deus diz que quando Jó ouve estas palavras, Jó, ele rasga as suas vestimentas, ele raspa a sua cabeça. Então Jó, depois de ter rasgado as suas vestimentas, raspada a sua cabeça, a Bíblia diz que ele se lança em terra e passa a adorar a Deus e a dizer assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei, mas bendito seja o meu Deus, bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que ele não murmurou. A palavra do Senhor Deus diz que ele não reclamou. Ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos, mas Jó não murmurou. Ele apenas adorou o Senhor dos exércitos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Escute bem o que o Senhor tem para falar para ti nesta tarde. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei se você está passando por alguma provação, mas eu estou olhando aqui para ti neste momento, olho no olho. Deus tem uma palavra para ti. Deus manda te dizer: deixa a provação acontecer, deixa a tempestade chegar, mas não pare de adorar o nome do Senhor. É fácil adorar a Deus quando está na bonança. Adorar a Deus na prova é outra história. Ah, Jesus maravilhoso. E eu quero te convidar para você adorar a Deus aí da forma como você está, passando pela prova. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o meu Deus está comigo. Bendito é o nome do Senhor. Ei, escute. Toda aprovação passa. Para quem é esse desespero? Toda prova passa. Oh, Jesus maravilhoso. Mas o mais lindo é o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8:18. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: que não há provação maior do que a glória que há de ser revelada lá dos céus para a tua vida. Vai passar esta prova. Ela não é eterna na tua vida. Vai passar, vai passar, vai passar, porque Deus está contigo. Bendito é o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, ele é um homem íntegro, é uma mulher íntegra. O primeiro elogio que Deus fez para Jó foi que ele era um homem íntegro. Jó, ele era considerado diante de Deus um homem íntegro. Por quê? Porque ele não se corrompia com as coisas deste mundo. E aqui eu solto a primeira característica do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não se corrompe com as coisas deste mundo, mas ele se preserva das coisas deste mundo exclusivamente para o seu Deus. Aleluia. Jó, ele não se corrompia. Ele era um homem íntegro, porque ele era um verdadeiro adorador. Aleluia. A segunda característica de Jó que Deus lança para ele, que Deus elogia Jó como um verdadeiro adorador. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele se preocupa em purificar o ambiente em que ele vive. A Bíblia diz que os filhos de Jó,
eles iam fazer festa. Eles faziam festa, e quando eles terminavam as festas, Jó mandava chamar de um por um. Chegava até a sua casa, e a palavra do Senhor nos diz: e quando ele chegava na casa de Jó, Jó reunia toda a família e dizia assim: agora eu vou ofertar um holocausto ao meu Deus em sacrifício, para que ele venha perdoar os teus pecados. O verdadeiro adorador, ele é puro, ele é santo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jó purificava todos os seus filhos, porque ele era um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, ele se preocupa em ser santo para o seu Deus. Aleluia. Rápido, a Bíblia diz que Isaías estava diante da presença de Deus. Quando ele olha para o Senhor, ele grita: ai, Senhor meu, sou homem de lábios impuros. Aleluia. Aí a Bíblia diz que um anjo vem com Atenaz, com uma brasa, e toca nos lábios de Isaías. Isaías, ele é purificado, e ele escuta, aleluia, nos céus de glória, os anjos dizendo assim: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Ele purifica a tua vida, santifica a tua vida. Bendito é o nome do Senhor, porque tu és o verdadeiro adorador. Aleluia. Ele ocupa o seu tempo com as coisas de Deus constantemente. O verdadeiro adorador, ele se preocupa constantemente com as coisas de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jó, mesmo tendo muitos bens e riquezas, mas Jó não deixava de adorar a Deus. Ei, os bens materiais são passageiros, as coisas daqui são passageiras, mas a tua adoração, ela é eterna, porque foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu para ser um verdadeiro adorador. Se preocupe com as coisas de Deus constantemente. Jesus certa vez disse assim, Mateus 6:33: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele quer te abençoar, mas você está preso nas coisas passageiras deste mundo. Solta das coisas passageiras daqui, desagruda dela e se apega no reino de Deus. O verdadeiro adorador, ele é elogiado por Deus. Deixa eu te perguntar, você está sendo elogiado por Deus? Você está sendo elogiado por Deus, meu amado irmão jovem? Você está sendo elogiado por Deus? Deus tem coragem de te elogiar. Se Deus olhar para ti hoje, ele pode dizer que tu és íntegro, ele pode dizer que tu és reto, ele pode dizer que tu és fiel, que tu és temente a Deus e que tu se desvia do mal. Se tu és um desse, aleluia, tu és um verdadeiro adorador, porque todo verdadeiro adorador, Deus, aleluia, usa para dar testemunho. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás apareceu entre os filhos de Deus. Então Deus diz assim: olha, Satanás, tu estás vendo o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus e se desvia do mal. Como está a tua vida? Estou falando com você. Como está a tua vida? Deus pode dizer que você é reto. Deus pode dizer que você é íntegro. Deus pode dizer que você é justo. Deus pode dizer que você teme a Ele. Deus pode dizer que você se desvia do mal. Ei, é você! Jesus.
contigo. É você mesmo. Deus pode falar assim: Ele é temente a mim, Ele se desvia do mal. Aleluia. É tempo de se desviar do mal. É tempo. Ei, deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 11, o Senhor falando à igreja de Filadélfia, para ela guardar o que ela tinha, para ela conservar o que ela tinha, para que ninguém tomasse a coroa dela. Sabe qual era a coroa que o Senhor estava se referindo? Era a coroa da vida. Se desvia do mal, teme a Deus, seja reto, seja íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador. Ei, Jesus. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Cadê a geração dos verdadeiros adoradores? Um verdadeiro adorador de verdade. Um adorador de verdade reconhece tudo que possui. Escute, um adorador de verdade reconhece tudo que possui. Tudo que possui vem de Deus. Ele reconhece que tudo que possui vem de Deus, e que Ele, Deus, está acima de todas as coisas. É isso mesmo que você ouviu. O verdadeiro adorador, ele reconhece que tudo que ele possui vem de Deus. Ele reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Eu não me entendi, pregador, me explica melhor para me compreender a mensagem. É simples. Deus está acima do teu carro, Deus está acima do teu emprego, Deus está acima da tua casa, Deus está acima da tua chácara, Deus está acima de todas as coisas. É isso? Quer uma prova? Quer uma prova? Jó! Lá veio um servo correndo. Jó! Oh, Jesus! Jó! Aleluia! Jó já tinha ouvido tanta notícia ruim. Alamas, decanta, alamas, aleluia. Aí o servo chega. Acabou de acontecer uma grande ventania, derrubou a casa sobre todos os teus filhos, morreram os 10. Oh Jesus, aleluia. Não dá nem para dar aleluia uma situação dessa de Jó. Aí a Bíblia diz que Jó ouve a notícia. Aí Jó começa a dizer. Então, a Bíblia diz assim, escute. Então, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse Jó: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor, eita Deus, o Senhor, escute, o Senhor deu e o Senhor tomou. Aleluia, aleluia. Mas bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nada está acima de Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Os teus bens não estão acima de Deus. Ei, escute, Deus está falando com você. Aonde tu tens aplicado o teu tempo? Nos teus bens ou em Deus? Eu preguei uma mensagem, está aí no YouTube, uma mensagem titulada: investir o teu tempo em Deus
é mais precioso que qualquer outra coisa desta vida. Aleluia! Eu te convido a ser um verdadeiro adorador. Reconheça Deus acima de tudo. Reconheça Deus na tua vida e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Deixa Jesus entrar na tua vida, fazer morada, transformar a tua vida, mudar a tua história. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nesta noite muito